Vamos lá, voltando então. Acho que a maioria já entrou de novo. Pelo menos dessa vez eu percebi que tinha caído a ligação e não fiquei falando feito tonto aqui por mais 2 minutos. Eu acredito que esteja caindo bastante desse jeito. Eu vi alguma coisa assim na internet, porque tá todo mundo em casa, tá todo mundo usando internet, tá todo mundo usando Netflix, tá todo mundo usando tudo, né? Então, vai ficar cada vez mais difícil isso. Vamos lá. Pelo menos hoje vamos terminar. Eu percebi que caiu bem na hora que eu falei divisão por séries, né? Qual que é a lógica que eu dizia aqui então? Bom, posso continuar, pessoas? A maioria tá ok aí já? Posso continuar? Alguém dá um ok para mim aí? Sim, não? Posso continuar? Ok. Pode continuar, professor. Obrigado. Vamos lá então. Ou seja, as técnicas, então, elas são criações para dar conta dessa produção como se fosse uma linha de montagem, igual nós vimos no vídeo. É aí que são criadas as séries, as provas, a divisão de semestre, bimestre, uh, a ideia de um coordenador, a ideia de reunião, a ideia de currículo, planejamento para o ano, a ideia de currículo oficial. Então, todas essas coisas são criadas a partir dessa lógica de fábrica. Perceberam o quanto a fábrica é parecida com a escola? É isso que nós estamos chamando, então, de currículo tradicional, tá? Então, ó, a sua esquerda tem o livro do Bobbitt, ó, The Curriculum, Primary Source Edition, John Franklin Bobbitt, né? É um livro de 1918, né? Tem tradução em português, só que tem tradução em português, só que é muito caro achar esse livro porque não foi mais editado. Daí eu procurei para comprar, mas não achei. Esse livro da direita eu tenho, essa fotinha do meu. Princípio Básico de Currículo e Ensino, que é o do Tyler, Ralph Tyler. Não tem nada a ver com o Frederick Tyler do Taylorismo, tá? Não tem nada a ver com aquele mesmo cara da fábrica. É um outro cara, também por coincidência chamado. Aqui o outro é Taylor, né? Esse é o Tyler, tá? Não são a mesma coisa. E para o Ralph Tyler, ele aprofunda a discussão do Bobbitt e o que, por sua vez, vai influenciar depois os currículos brasileiros, tá? Então, olha o sisteminha ali, ó. A visão tradicional do currículo é dividida por alguns princípios que buscam uma eficiência, né? Atingir resultados. O foco está no quê? Nas técnicas de ensino. Como atingir a aprendizagem, nos métodos, na organização, no planejamento, sempre para atingir alguns objetivos. E qual é o objetivo? O que não podemos esquecer? O que é o foco aqui? O objetivo é formar para o mundo adulto. Veja que o currículo tradicional, em nenhum momento, ele fala em mudar a sociedade. O que o currículo tradicional fala é adaptar a criança para a sociedade. Adaptar em qual sentido? No sentido de mundo do trabalho, né? Então, o grande objetivo é organizar as disciplinas e os seus conteúdos, promovendo uma educação linear, onde não há nenhuma articulação de temas. Os saberes são simplesmente transmitidos sem nenhuma preocupação com a contextualização, né? Ou seja, focado mesmo em aprender certas coisas que eles vão usar depois para trabalhar. Não está preocupado que o aluno entenda o mundo. Não está preocupado com que o aluno entenda como as relações acontecem na nossa sociedade. Não está preocupado com que o aluno modifique a sua própria condição enquanto cidadão. O grande objetivo é que o aluno saiba trabalhar, né? E sempre as aulas são sempre fragmentadas, né? Uma herança que a gente tem até hoje, que é difícil de superar até hoje. Por exemplo, um dos problemas que nós constatamos na FEFISO é o quanto as aulas, às vezes, são desarticuladas entre si.
Mas isso é uma herança, né? Tem toda uma profissão, tem várias profissões, Nossa vida está organizada para ser dessa maneira. Você ir contra esse sistema é muito difícil, né? Então a gente fica lá tentando criar soluções o tempo todo, né? Na FEFIS a gente está o tempo todo pensando como superar esse cartesianismo, né? Como superar essa divisão de disciplinas? Como superar essa fragmentação do conhecimento? E é um processo difícil, porque a escola e a universidade que forma para o mercado de trabalho, essa universidade moderna, né? Não os princípios da universidade lá no medievalismo, mas a universidade moderna, né? Ela é também uma linha de montagem, né? A gente está lá preparando um profissional para trabalhar, dentro dessa lógica tradicional fragmentada, né? Então, e quase todos, por exemplo, você pega todos os conteúdos da graduação, tirando assim uma ou outra aula, né? Tirando uma aula de currículo que você vai falar de autores críticos, tirando uma aula de étnico-racial que vai falar de racismo, uma aula de inclusão, o resto são todas as aulas voltadas para o mercado de trabalho, para formar o profissional. Essa é a preocupação. Inclusive é assim que é divulgado também o marketing da faculdade, né? A que melhor vai formar para você entrar no mercado de trabalho. Não só da FEFIS, como de todas as outras, né? Então, ó, o que é o currículo tecnicista? Um currículo voltado para a difusão de conteúdos e desenvolvimento de habilidades a serviço do sistema de produção. O objetivo é gerar eficiência na aprendizagem com menor custo, voltado para a obtenção de habilidades, técnicas, atitudes e conhecimentos específicos imprescindíveis para que o aluno se integre na máquina do sistema social, né? Então, nós estamos falando da mesma coisa aqui, né? O currículo tradicional, o currículo tecnicista é a mesma coisa. Currículos voltados para o mercado de trabalho, ok? Bom, aí nós vamos fazer uma pequena diferenciação das ideias desse cara da direita aqui, que é o John Dewey. Vocês devem se lembrar lá, quando a gente estava tendo aula da história da educação física, que nós comentamos sobre o movimento da escola nova, né? Para refrescar a memória de vocês, aquilo que o Paulo Giraldelli chamou de educação física pedagogicista, mas que eu disse para vocês que é uma ideia um pouco difundida, porque não teve muita influência nas escolas brasileiras, né? Não chegou a ser colocado em prática, né? Com grande difusão. A escola nova é um movimento que tenta renovar a escola, né? Daí o nome Renova a Escola Nova, pensando toda a organização para escapar do tecnológico ou do tecnicista. Então, é uma resposta para escapar do tecnicismo, tentando pensar o processo no aluno. Abriu o microfone aí, pessoal. Se vocês puderem fechar, por favor. Eu conheço. Obrigado. Vejam. O que o John Dewey fez foi olhar para essa escola tecnicista e falar assim, ó, essa escola está voltada para a produção. Precisamos de uma escola que esteja voltado para o aluno e não para a produção. Bom, vou ler aqui qual é a ideia da escola novismo, né? A abordagem está na ideia de um currículo centrado no aluno e no provimento de experiências de aprendizagem, sendo uma maneira de articular a escola com a vida, adaptando também os alunos ao meio. Destaca-se as necessidades e interesses dos alunos, da atividade no ritmo de cada um. O educador assume a posição de facilitador da aprendizagem. Os conteúdos surgem das experiências dos alunos. Então, esse é o movimento Escola Nova, que começou com esse cara aqui, o John Dewey, à sua direita, a imagem dele, que ele queria uma escola diferente. Aí você vai pensar assim, mas se essa escola é chamada de progressivista e ela critica o currículo tecnicista, por que ela é uma teoria tradicional? Por que ela não é uma teoria crítica? E aí eu explico para vocês. Ela não é crítica porque ela não propõe transformação da sociedade. O que a Escola Nova faz é dizer que nós temos que ensinar os alunos diferente, mas não para mudar a sociedade, para melhor adaptá-los à sociedade existente.
Então, o John Dewey acreditava que esse modelo de escola tradicional e tecnicista que eu estou circulando aqui com o mouse, ele era ruim para o aluno. Não porque ele queria que o aluno fosse diferente para mudar a sociedade posteriormente, mas sim porque ele achava que ele tinha métodos para melhor preparar o aluno para a sociedade. Vocês entenderam a diferença? Então, era uma mudança de escola, mas que não defendia uma mudança de sociedade. Se não tem mudança de sociedade, não tem crítica. Se não tem crítica, é um currículo tradicional, faz parte das teorias tradicionais do currículo. Por isso que a educação física pedagogicista do Giraldelli também é uma teoria tradicional. Aí vocês param para pensar. Bom, ao final antes da gente dar uma pausa, eu vou fazer uma correlação com a educação física, tá? Aí eu peço licença aí para os 2, 3 que são só da pedagógicas. Coisa rápida de 2, 3 minutos, só particular com a aula de ontem, né? Com a de sábado, tá? Bom, as teorias... Aqui já estamos falando da crítica, então volta, é nesse exato momento. Ó. Acabamos, então, as teorias tradicionais. Acabamos, ok? Acabamos as teorias tradicionais. Agora, fazendo a conexão com a aula de sábado. Quais são as teorias tradicionais da educação física? Vamos perguntar. Quais são as teorias da educação física que não sugerem uma mudança de sociedade, mas sugerem, sim, uma melhor adaptação do aluno à sociedade? Então, nós aprendemos duas. Nós aprendemos que existia uma educação física que é ginástica, né? Que trazia no seu bojo o militarismo, o higienismo, o eugenismo, né? Então, essa educação física, desse primeiro momento, lembra-se dos momentos da educação física. Nesse primeiro momento, ela era uma educação física voltada para mudar a sociedade ou para adaptar a sociedade aos interesses do poder. Então, não era uma educação física crítica, né? O objetivo era que os alunos se adaptassem, né, aos objetivos de quem estava no poder. Então, era um currículo tradicional, né? Tentando impor um pensamento. Lembram-se disso. E o esporte, quando veio para mudar a sociedade ou veio para adaptar os interesses novamente de uma rede de poder? O esporte, novamente, veio para atender aos interesses de uma classe governante da melhor maneira possível. Então, mesmo que tenha mudado de ginástica para esporte, esses dois primeiros momentos da educação física, a educação física ela é extremamente tradicional, tá? Ela não visa uma crítica da sociedade, ela não visa uma promoção na sociedade de diferenças, de transformação, voltado para o público marginal, voltado para aqueles que estão fora do processo do poder, para aqueles que estão sofrendo com dificuldades, com falta de acesso à saúde, educação, qualidade de vida de uma maneira geral, tá? Tudo bem? Então, ó, entendemos bem o que são as teorias tradicionais, entendemos bem por que o surgimento da educação física é uma teoria tradicional? Alguma dúvida? Podemos ir para o intervalo? Quem tem dúvida, por favor. Agora é a hora. Tudo ok, pessoas? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Sim, sim. Nenhuma dúvida? Ô Rubens, eu só ia comentar, mais um comentário, de como essa educação tradicional, tecnicista, tem resquícios até os dias de hoje. E na BNCC, né, que foi comentado, acho que com o Pedro. Sim. O pensamento voltado para o mercado de trabalho, ele é um pensamento dominante até hoje. Né? Na BNCC, por exemplo, nós temos
pequenos acréscimos críticos e pós-críticos. Nós temos ali pequenas infiltrações do pensamento crítico e pós-crítico. Mas a BNCC como um todo, basicamente, ela é um documento voltado para o mercado de trabalho. Se é voltado para o mercado de trabalho, é um pensamento tradicional. Tá? Bom, antes da gente partir para os críticos, então, vamos dar aí alguns minutinhos de intervalo, tá? Eu volto... Aqui no meu tá 14h57, eu volto às 15h10, combinado, pessoas? Às 15h10 eu volto para começar o pensamento crítico, então, combinado? Até daqui a pouco. Beleza. Falou.